sua Bíblia comigo, Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12, nós vamos ler até o 21. No dia das mães, foi o dia das mães? Não, no dia da Páscoa eu preguei Romanos 5, capítulo 1. Eu preguei do capítulo 1 até o 11, então nós estamos seguindo. Nós começamos essa série, nós começamos em Romanos capítulo 1, hoje nós já estamos em Romanos capítulo 5. E como eu disse, isso que vamos falar nessa manhã, você entendeu o cristianismo, amém? Glória a Deus. Vamos aqui para a palavra de Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou no mundo, e pelo pecado, a morte. O pecado então entrou pelo um homem, e o pecado entrando, entrou a morte. Assim também a morte passou. A morte passou para todos. Próximo versículo. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não era levado em conta porque não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia. Próximo versículo. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, porém, morreram muitos, muito mais, a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem. Quem é esse homem? Jesus Cristo. Foram abundantes. Próximo versículo. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam abundante da graça e o dom reinarão, a saber, Jesus Cristo, por um só, a saber, Jesus Cristo. Próximo versículo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Próximo versículo. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram, pela desobediência de quem? Quem é esse homem? Eu vou falar uma coisa, você não se tornou pecador porque pecou. Você se tornou pecador porque um desobedeceu. Aleluia? Porque pela desobediência de muitos se tornaram por causa dele. Assim também, por meio da obediência, como que você se tornou justo? Pela obediência de quem? O que te traz a justificação não é a sua obediência. Porque um acertou, todo mundo acertou. Um errou, todo mundo errou. Olha que lindo isso aqui. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Próximo versículo. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, a graça superabundou muito mais, a fim de que, como o pecado reinou através da morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por essa manhã maravilhosa que o Senhor, Pai, nos concede. Obrigado, Pai querido, pelo poder, Pai querido, do Evangelho, porque esse Evangelho, Pai querido, é o que nos transforma, esse Evangelho é que nos cura, esse Evangelho é que nos liberta, esse Evangelho é que nos traz, Pai querido, uma nova vida. Obrigado, Pai querido, porque, Pai, tudo tem a ver com Jesus, Pai, e nessa manhã eu quero declarar, Pai, que os nossos olhos espirituais sejam iluminados. Eu quero declarar, Pai querido, que a Tua palavra
agora venha, Senhor, falar conosco. Cada um que chegou aqui nessa manhã, Pai, eu declaro, Pai, que eles sejam tocados, que a Tua palavra, Senhor, venha penetrar em cada coração. Eu declaro, Pai querido, que haja um ambiente, Senhor, de expectativa pelo Senhor. Um ambiente de fome, Pai. Eu sei que existe uma mesa farta aqui nessa manhã, Pai. E nós queremos saciar, Pai. E nós queremos, Pai querido, aproveitar, Pai, esse banquete. Por isso, fala conosco. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Poderia me dar um pouquinho mais de retorno, fazendo um favor? Obrigado. Aleluia. Capítulo 5, Paulo, ele vai trazer uma explicação muito clara agora e um pouco complexa. Eu falo clara porque ele vai trazer agora uma base. E interessante que nós precisamos entender o que Jesus realizou na cruz. Diga, a obra da cruz. Eu quero dividir em 3 partes aqui para você entender nessa manhã aquilo que Paulo está querendo nos mostrar em Romanos capítulo 5, versículo 12 até o 21. Porque o que Jesus realizou na cruz, irmãos, foi tão poderoso que nós precisamos ter revelação. A cruz, diga, a cruz de Cristo, é a maior revelação que existe. A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. E eu quero falar nessa manhã sobre a obra da cruz, diga, a obra da cruz, o poder da cruz e o princípio da cruz. Diga, 3 princípios. Diga, a obra da cruz, o poder da cruz e o princípio da cruz. A obra da cruz. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Todos nós se afastamos de Deus. Todos nós pecamos. Agora, eu disse o começo aqui para vocês que interessante que você... Eu vou dizer uma coisa para você que talvez vai chocar um pouquinho você agora. Adão foi o único homem que tinha o poder de decidir, de fazer o que era bom ou o mal. Adão foi o único homem que poderia decidir não pecar, porque Adão não tinha pecado. Adão, ele foi feito, e quando Adão foi feito perfeito, diga perfeito. Hoje, você não tem opção. Eu vou dizer uma coisa para você, livre-arbítrio é o poder de decidir o que eu quero e o que eu não quero fazer. Adão é o único que tinha pleno, diga pleno, livre-arbítrio. Adão era o único que podia dizer, eu não vou desobedecer, eu não vou pecar, eu vou sempre obedecer. Porque a natureza dele era uma natureza perfeita, pura, santa. Ele era o único que tinha o poder de decidir. Você não tem o poder de decidir. Eu quero fazer um voto com você aqui. Qualquer pessoa, quem promete para mim que nunca mais vai pecar na sua vida, por favor? Diga, eu vou decidir hoje, eu tenho um livre-arbítrio de decidir que eu nunca mais vou pecar. Eu quero que você levante uma aqui e fale, eu vou fazer esse pacto com você, pastor. Que isso, pastor? Você tem o poder de decidir que roupa você vem. Aqui, você escolheu sua roupa. Que carro você vai comprar. Que escola você vai estudar. Para onde você vai? O pessoal está me olhando, pastor, o que é isso? O único que tinha o poder do livre-arbítrio de dizer eu não vou desobedecer a Deus era Adão. Adão desobedeceu.
E quando Adão desobedeceu, todos nós desobedecemos. Aquilo que era perfeito, a natureza que Deus criou Adão, uma natureza perfeita, foi contaminada pelo pecado. Hoje, Adão, que representa a natureza caída, ele não tem mais a opção de dizer eu não vou pecar, porque a natureza de Adão inclinou para o pecado. Ele perdeu a imagem, ele perdeu a natureza de Deus quando ele pecou. Aleluia. Daqui a pouco vem boas novas. Mas interessante que a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado. Um desobedeceu, todos desobedeceram. Um errou, todos erraram. Mas por um homem veio a justiça de Deus. Um obedeceu e todos nós recebemos o dom da justificação para todo aquele que crer em Jesus. Amém? Mas o que eu quero falar aqui é sobre a cruz de Cristo. O primeiro princípio é a obra da cruz. Pastor, o que é a obra da cruz? A obra da cruz é a cruz da substituição. Diga substituição. Aquela cruz, eu já disse aqui, era para mim e para você. Porque toda alma que pecar, essa morrerá. A cruz foi feito como punição. Mas tem uma coisa, o salário do pecado é... Mas o dom gratuito de Deus, a cruz primeiramente me mostra, o primeiro princípio da cruz é a substituição, porque eu é que teria que morrer naquela cruz, mas Jesus foi o meu substituto. Ele assumiu a minha posição, ele falou, eu vou morrer agora no seu lugar. Cristo morreu em nosso lugar como substituto. Nós deveríamos morrer. A obra da cruz, irmãos, é a obra da substituição, aonde eu merecia morrer, mas quem não merecia morrer, morre no meu lugar. E é interessante que, porque Cristo morreu hoje, eu vou dizer uma coisa para você, porque Cristo morreu hoje eu tenho, Romanos capítulo 5, versículo, tendo sido justificado. Quem é justificado? Quem é declarado justo diante de Deus está em paz com Deus. Então, porque Cristo morreu, hoje eu tenho, diga paz. Porque Cristo pagou o preço dos meus pecados, hoje eu sou, diga perdoado. Porque o sangue de Cristo foi vertido na cruz e hoje eu não me sinto mais culpado, porque Ele pagou a culpa que era minha, a sentença que era minha. Então a primeira coisa que eu posso entender é que a obra da cruz fala de substituir. Alguém morre no meu lugar, alguém me redimiu, alguém me comprou, alguém deu sua vida por mim. Esse é o poder da cruz. A cruz era minha, mas alguém assume o meu lugar, alguém entra. Eu estava ali para morrer, eu estava ali na hora da morte, mas alguém diz, eu vou morrer no seu lugar, eu vou pagar pelos teus pecados. Então a cruz é muito perigosa, a cruz é muito poderosa. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos o quê? Reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais reconciliados seremos salvos pela sua vida. Espera aí, olha esse versículo aqui. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, diga, a cruz trouxe reconciliação com Deus. Mediante o quê? Substituição, a morte de Jesus. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. 1 Coríntios 15, 3. Olha o que diz aqui. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu. Diga, Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo o quê? Segundo as Escrituras, porque o Senhor morreu pelos nossos pecados, nosso substituto pagou o preço da culpa. Entenda uma coisa, a substituição me trouxe justificação, diga justificação.
A justificação veio porque alguém assumiu a minha culpa, alguém assumiu o meu lugar. Então agora, porque Ele pagou o preço, eu recebo o perdão dos meus pecados e eu recebo a reconciliação com Deus, de forma que agora eu tenho paz com Deus. Isso se chama, diga, justificação. O poder da cruz é o segundo aspecto. Diga, obra da cruz. Eu tenho paz com Deus por causa de Cristo Jesus. Diga, tudo na minha vida é por causa de Jesus. Eu tenho alegria por causa de... Eu sou vencedor, por quê? Eu estou assentado nas regiões celestiais por causa de quem? Eu posso todas as coisas por causa de quem? Eu sou o que sou pela graça de Deus por causa de quem? Quem me libertou da morte? Quem me deu vida? Quem perdoou os meus pecados? Quem me garantiu a eternidade? Então diga, é tudo sobre Ele. A obra é tudo sobre Ele. Ele agora me substituiu. Eu morreria, Ele morre no meu lugar. E agora a morte dele trouxe o quê? Trouxe o perdão dos meus pecados. Então, pela morte de Cristo, eu fui perdoado. Eu fui justificado, declarado. Diga, declarado. Justo. Você não vai ser mais justo quando chegar no céu. Você já é justo. Mas não é porque você comprou a sua justiça. Alguém te deu a justiça dele. Porque no céu não entra injustiça. No céu só entra justos. Só que uma coisa, simplesmente ser perdoado não é o que Deus queria para nós. O sangue de Jesus trata, diga, com os meus pecados. Mas eu preciso agora tratar com o pecador. Que isso, pastor? Agora é o poder da cruz. Jesus morre, trata com os meus pecados, mas agora a cruz também fala que ela trata com o pecador. Você sabe quando Paulo fala assim, o bem que eu quero fazer, se eu não? Por que Paulo está falando que ele não consegue fazer? Por causa da natureza que ele está falando ali. Ele está falando... Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Vou dar um exemplo aqui para você entender o que eu estou falando. Pensa comigo. 3 pés de manga. Um pé de manga, começa a visualizar, eu quero que você visualize. Um pé de manga, ele está carregado de manga. Está carregado de manga. O outro está carregado, não está? E o segundo pé, ele tem algumas mangas. Só um pouco de manga, não tem muita. E o terceiro, não tem nada de manga, mas é um pé de manga. Qual a diferença dos 3? Mas os 3 são o quê? Da mesma natureza. Se já tem manga, ou se não tem manga, não importa. Continua sendo manga. Quando Adão pecou, todos nós se tornamos de uma natureza caída. Adão pecou, todos pecaram. Eu vou dizer uma coisa, Adão quando pecou, ele contaminou toda a descendência dele. Você veio de quem? Adão gerou não sei o que lá, gerou não sei o que lá, gerou não sei o que lá, e aí gerou, e chegou em mim, chegou em você. Porque todos nós fomos gerados de um só homem. Adão representa uma raça, diga uma raça, que caiu, que era para cumprir o propósito de Deus, falhou. Não conseguiu cumprir o propósito de Deus, não conseguiu mais obedecer a Deus, não conseguiu mais agradar a Deus, não conseguiu mais fazer a vontade de Deus. Adão falhou, nós falhamos. Adão pecou, nós pecamos. Mas Cristo morreu e perdoou os nossos pecados. E o seu sangue fala que Ele trata com os nossos pecados. Então, a natureza é a mesma. Entenda uma coisa. O poder da cruz, diga poder da cruz. A obra da cruz, diga a substituição. Diga o poder da cruz, a inclusão. O que é isso, pastor? Vamos aqui, vamos entender aqui. Obra da cruz. Eu tenho um substituto que morre no meu lugar. Poder da cruz. Eu fui incluso. Não, Cristo não morreu só no seu lugar. Eu vou dizer uma coisa. Cristo não só morreu no seu lugar.
quando ele morreu, eu fui incluso na morte dele. A cruz fala que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas a obra da cruz, mas o poder da cruz diz que Deus colocou toda a humanidade, toda a raça caída de Adão, foi o que? Colocada em Cristo. Quando Cristo morreu, ele matou uma raça inteira. Pastor, mas então agora todos estão bem? Não, todos que creem em Jesus, todos que confiam em Jesus, todos que entregaram sua vida a Jesus. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. E é isso que eu vou falar aqui nessa manhã. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. O que é estar em Adão? Estar em Adão é estar numa natureza caída. O que é estar numa natureza? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Não tem como você falar para uma pessoa que não tem Jesus parar de pecar, parar de se prostituir, parar de fazer coisa errada. Não condiz. O que condiz é a natureza dele. Ele vai fazer. O problema não é o pecado que eu cometo, o problema é que eu sou errado. Tem gente querendo tratar com o problema da humanidade, não é os pecados, o problema da humanidade é que ele é errado, a natureza dele é errado. Manga dá, e não importa se tem muita manga no pé, se tem um pouco ou se não tem nada. Uma criança quando nasce, ela pode até ser perfeitinha, mas ela já nasceu numa natureza, porque daqui a pouco ela vai pegar e você vai ver que ela vai começar a te enganar. Já existe algo dentro dela de ruim, falando, meu Deus, mas quem ensinou? Não se ensina, nasce. Quem nasceu de Adão, nasceu estragado. Oh, meu Pai, me ajuda aqui, Jesus. Quem nasceu de Adão não tem conserto, não tem como. Nós cantamos, precisa melhorar, nós cantamos uma música assim, me ajuda a melhorar. Não tem como melhorar. Só tem como ser incluso em Jesus e morrer e ter uma oportunidade de nascer de novo numa nova natureza. Por exemplo, eu tenho um cachorrinho, eu já dei, mas eu quero, isso aqui traz claro, eu tenho um cachorrinho e eu amo muito esse cachorrinho, agora eu quero que ele seja meu filho. Eu ensino ele a se comportar bem, eu ensino ele até sentar na mesa, eu ensino ele até comer de garfo e faca, e agora eu quero que ele seja meu filho, mas tem um problema, a natureza dele continua sendo cachorro. Não é da mesma natureza. O homem perdeu a imagem. Não é a mesma. Eu vou dar outro exemplo para você. Se eu pegar aqui uma picanha, sabe, bem cheirosa. Sabe aquela? Quem gosta de picanha? Aleluia, quem está com fome. Se eu pegar uma picanha bem cheirosa aqui agora, colocar num pratinho, e pegar agora, vou usar uma palavra agora bem rústica agora, e pegar no outro pratinho e colocar carniça. Picanha, cheirosa, e uma coisa podre. E vinha uma ave, qual é o nome dessa ave? E vinha um urubu, você acha que ele vai comer o quê? Nossa, mas essa carne está tão cheirosa. Tão boa, por que ele vai comer? Por causa da natureza dele, ele não vai comer a picanha que é boa e gostosa. Então o problema está, diga, na natureza. Nascimento, diga nascimento. Se nascemos de Adão, com Adão teremos que morrer. Se nascemos do pecado, morreremos pelos nossos pecados. Mas aí tem a boa nova do Evangelho. Tem a obra da cruz. Pastor, que loucura é a obra da cruz. O primeiro, a obra da cruz. Eu tenho um substituto que veio e vai dizer, eu morro no seu lugar, perdoo os seus pecados. Mas Deus simplesmente não quer pecadores perdoados. Deus quer uma nova. Então Deus fala, a única forma, irmão, o salário do pecado é a morte. Então, o pecado entrou, e quando o pecado entrou, automaticamente ele liberou a morte. Adão, escuta aqui, Adão quando ele pecou, quando ele desobedeceu a Deus, ele morreu espiritualmente e ele estava morto eternamente e fisicamente. 3 mortes. Existem 3 mortes. Morte física. O que é morte física? Isso aqui é pó, diga é pó.
Isso aqui se alimenta do pó. Você sabe que os nutrientes que você precisa disso daqui é da terra. Então isso aqui vai voltar para a origem, vai voltar pro... Mas você que é um ser espiritual e tem uma alma, não vai voltar pro pó. Mas isso daqui vai voltar pro... Porque do pó veio, do pó vai voltar. Irmão, eu vou dizer, você nunca tem que se achar melhor do que ninguém. Porque a única diferença é um pó que está de pé e um pó deitado. Se você se exaltar, é um pó exaltado, que está de pé, mas é pó, continua sendo pó. A natureza é pó. Não tem como melhorar essa natureza, foi contaminado, o veneno da serpente entrou, contaminou. Tem como você disciplinar essa natureza, é diferente. Esse pó. Do pó, eu vim do pó. Adão, quando pecou, ele morreu espiritualmente. A morte espiritual veio consequência da morte física. Adão demorou 920 ou 930 anos para morrer. Fisicamente. Mas espiritualmente ele morreu na hora que ele pecou, desconectou de Deus. E a morte eterna é você passar a eternidade sem Deus. A eternidade separado de Deus, é a morte eterna. Jesus morre na cruz. Ele lida com os meus pecados, ele lida com aquilo que eu cometo, mas não basta apenas eu arrancar as mangas da árvore, porque daqui a pouco as mangas vai começar a trazer mais manga no outro ano. É como eu falei, não tem como lidar, porque a natureza é um pé de manga, e pé de manga gera, e o pecador gera pecado, então não tem como eu ficar lidando com o pecado. Deus falou, ok, o meu sangue te purifica, o meu sangue te faz justo, mas tem uma coisa, você nasceu e por nascimento você é pecador, então a única forma é você ter uma oportunidade de morrer e nascer de novo. É por isso que Jesus fala para Nicodemo, o que faço eu para entrar no reino do céu? Deus falou, eu tenho que nascer de novo. Quem nasce de Adão vai morrer, vai pro pó, e se não aceitar Jesus, vai ser condenado eternamente. Mas quem nasce do alto, meu Deus do céu. Agora, o poder da cruz é Deus me incluindo, é Deus incluindo toda a humanidade, toda a raça adâmica em Cristo. Diga, o poder da cruz é a inclusão de toda a humanidade, está agora. Jesus, quando vem, ele está representando toda a natureza caída quando ele morre. A Bíblia diz que os nossos pecados foram imputados em Jesus. Então o poder da cruz é o quê? É que Jesus agora, ele não só morre, ele só não apaga os meus pecados, mas agora, quando ele morre, ele não é a morte de Cristo, E peraí, então, o que foi crucificado? O que foi? Diga, uma raça. Diga, eu estava em Adão. A Bíblia fala do primeiro Adão e do segundo Adão. Não, do primeiro Adão, do último Adão, do primeiro homem e do segundo homem. E eu vou entrar daqui a pouquinho nisso. Diga primeiro homem, segundo homem. O primeiro homem representa Adão, o segundo homem representa Jesus. Agora, o primeiro Adão e o último Adão também, o primeiro Adão representa Adão mesmo, e o segundo Adão representa Jesus. Daqui a pouco nós vamos entrar nisso aqui. Mas então, o que acontece? O poder da cruz, pastor, é a inclusão, é onde Adão pecou, diga eu pequei. Adão errou, Adão falhou. Eu quero pegar agora outro versículo para trazer. Paulo, talvez uns falam que é Paulo que escreveu, mas outros dizem que não é Paulo, mas amém. Hebreus capítulo 7, versículo 7 a 14. Eu quero que você entenda isso agora. Olha a palavra de Deus. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior o quê? É abençoado pelo... O que Paulo está trazendo aqui, o Paulo, ou o escritor dos Hebreus, muito, né, não é Paulo, mas enfim... O escritor dos Hebreus, ele está dizendo sacerdotes agora. 2 sacerdotes, o de Melquisedeque e o Levítico. Paulo, ou o escritor de Hebreus, vamos falar assim, ele está provando quem é maior. Porque aqui tem uma questão de provar aos judeus que Melquisedeque é maior do que Levi. E Melquisedeque era sacerdote. E Levi também, a tribo de Levi foi o quê? Sacerdote. Então agora existe aqui uma coisa, evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo...
Então vamos ver quem que é o inferior, vamos ver quem que é o superior. Próximo versículo. Aliás, aqui são homens o que receberam, porém, ali aquele de quem se testifica aqui. Quem que ele está falando? Melquisedeque, tipologia de Jesus. Vamos lá, próximo versículo. E por assim dizer, também Levi, peraí, que recebeu o dízimo, pagou-os na pessoa, pega aqui comigo, Levi pagou o dízimo na pessoa, Levi não era vivo aqui ainda, Levi aqui não estava vivo, Levi estava nas entranhas de Abraão ainda. O próximo versículo, porque aquele ainda não tinha sido o quê? Por seu pai. Quem que era o pai dele? Diga, era bisavô de Abraão, mas diga Abraão. Quando Melquisedeque saiu ao encontro, quando nós vemos a palavra de Deus, e a palavra de Deus em Gênesis, quando os 5 reis, eles vão combater com 4 reis, e Abraão vence essa guerra. Quando Abraão vence essa guerra, Abraão reconhecendo que foi Deus que deu, vem 2 reis. O pastor Luiz falou alguns domingos atrás sobre esses 2, falando sobre dízimo aqui. E quando chega Abraão, depois de vencer a guerra entre 5 reis contra 4 reis, vem 2 reis. Mas o rei que eu quero falar aqui é Melquisedeque. Quando ele encontra com Melquisedeque, a palavra de Deus diz que Abraão deu o que para ele? Quem deu o dízimo? Diga, Abraão, Isaac, Jacó, e de Jacó gerou as 12 tribos, e das 12 tribos está Levi aqui. Então está dizendo aqui, peraí, se Abraão deu o dízimo, quem que deu? Toda a sua? Uau! Abraão representava um clã, Abraão representava, vamos falar assim, um tipo, assim como Adão representava um tipo. Quando Adão pecou, Paulo está dizendo, todos pecaram, e não importa se você já teve a opção de pecar ou não pecar, você não é pecador porque você peca, você é pecador porque você nasceu numa natureza pecaminosa, e quem nasce numa natureza pecaminosa, a fruta dessa natureza, ou o fruto dessa natureza é o pecado. Aleluia! E qual que é a única opção, pastora, que nós estamos trazendo? O poder, a obra e o princípio da cruz. Então, o que eu quero dizer? Que Abraão é o cabeça de uma família. Então, toda a família está incluída. Quando Deus fala, vai ser salvo você e toda a sua, Deus tem uma promessa de salvar a casa. Se você é salvo, a tua descendência vai ser salva. Pastor, é um direito que nós temos. É a promessa. Será salvo você e a sua. Mas pastor, a criança quando nasce, ela nasce na natureza serpentina, irmão. Nossa, pastor, é tão bonitinho. Criança precisa de salvação também. Ah, não, pastor. Precisa. Tem gente que fala que criança não precisa de salvação, precisa. Mas aí eu vou trazer uma coisa que eu acredito. É o que eu acredito. Você pode jogar fora. O que eu acredito, você pode jogar fora, amém? Isso aqui você pode descartar. Eu acredito que até a criança não ter a consciência, ela é salva pelos pais. Pela decisão dos pais, ela está salva. Mas o dia que ela tem a opção de decidir, aí já não é mais. É o que eu acredito. Mas a criança já nasce, irmão, a criança de repente, ela pega, você vê criança, ela pega um bichinho, ela coloca dentro da boca e quer comer um bicho. Tá assim aí, ó. Ela quer comer qualquer coisa, por quê? A natureza, irmão. Jesus do céu, que natureza é essa? Adão, nós fomos inclusos em Adão. Quando Adão pecou, nós pecamos. Mas Jesus na obra da cruz nos incluiu. Deus na obra da cruz nos incluiu todos em Jesus, em Cristo. Vamos para frente? Aqui eu estou quase mais como dando uma aula para vocês, né? Quando Abraão dizimou, quem dizimou? Quem mais? Sabe o que... E aqui não está falando, eu não quero trazer a questão de Levítico, mas eu quero trazer a questão da representatividade. Abraão representava. Abraão foi abençoado, sua descendência foi abençoada. Todos foram abençoados. Então o problema aqui é o nascimento, como eu falei para vocês.
E aí você fala, pastor, nós vamos nos matar? Não, você não precisa se matar, irmão. Porque Nicodemos falou, então eu vou ter que morrer e nascer de novo? Mas entrar na barriga da minha mãe? Mas era a morte onde Deus inclui eu e você em Cristo Jesus. E Cristo morreu, diga, eu morri. 2 Coríntios 5,14. 2 Coríntios 5,14. O que diz aqui? Pois o amor de Deus, julgando nós isto, um morreu por todos. Então diga assim, a morte de Cristo não foi só a morte de Cristo, foi a minha morte também. Isso é boas novas. 1 Coríntios 15, 45. Diga, o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro homem e o segundo homem. Nós vamos encerrar aqui. Mas eu quero trazer a diferença. Olha o que diz a palavra de Deus ali. Pois assim está escrito, o primeiro homem, diga, Adão representa toda a humanidade. Eu vou falar uma coisa aqui que você pode concordar, só existe duas espécies. Os que estão em Cristo e os que estão em Adão. No mundo não tem bonitinho, não tem melhorzinho, não tem nada. Existe duas pessoas. Quem que é o teu representante? Quem te representa diante de Deus? Aleluia. Se é Adão que te representa, igual dizia um pastor, fogo, fumaça e vapor. O primeiro homem, Adão, foi feito alma. O último, presta atenção, o último Adão, porém, é o primeiro homem, Adão. O segundo homem, ou o último homem, o último Adão, porém, é um espírito vivificante. Vamos aqui trazer agora alguns princípios. O último Adão e o segundo homem representa a soma, a totalidade de todos nós, toda a natureza, todos os homens. Como o último Adão, Cristo foi crucificado. Quando Cristo foi crucificado, como o último Adão, ele leva para a cruz toda a natureza adâmica. Diga primeiro, pecou, desobedeceu, não conseguiu cumprir. O último Adão, ele vai agora acabar, sabe essa árvore que está dando fruto? Vai ter que ser arrancada e vai ter que agora plantar uma nova semente. Quando Cristo morreu, o último Adão morreu, ele matou uma natureza. E essa natureza é a natureza do pecado. O último Adão morre, então a raça velha toda morre. O segundo homem, diga o segundo homem. Quem é o segundo homem? Inicia uma nova raça. Então aqui nós temos que ver um princípio agora. A obra da cruz, eu sou justificado. No poder da cruz eu fui incluso na morte de Cristo. Eu morri, Cristo morreu, eu morri. E o terceiro, Cristo ressuscitou e eu ressuscitei. Incluso na morte e incluso na ressurreição. Deus é tão maravilhoso que Ele me incluiu. Quando Cristo morre, eu estou morrendo. E quando Cristo ressuscita, é o novo homem, é o segundo homem, é a segunda oportunidade, é uma nova natureza agora nascendo. Por isso que no Calvário, quando furam a lateral de Jesus, sai água. A mulher, quando vai ter criança, sai água e mistura um pouco de sangue. Aqui, quando Cristo é ferido na cruz do Calvário, nasce uma nova raça. Aqueles que estão em Adão, não. Porque quem está em Adão está condenado. Mas quem nasce de Cristo, nasce. Quem está em Cristo, nova criatura. É uma nova raça, diga uma nova raça.
Irmãos, eu quero que você saia daqui com muita ousadia, sabe por quê? Porque você não faz parte de uma natureza adâmica. Você morreu na cruz do Calvário. O eu, quando Paulo fala o eu, esse eu foi acrescentado na morte de Cristo. Cristo morreu, eu morri, Cristo ressuscitou e eu? Cristo levou todo o pecado, levou toda a enfermidade, levou toda a miséria. E se Cristo levou, ficou na cruz, porque eu não quero miséria, eu não quero pecado, eu não quero morte. Pastor, mas nós não vamos morrer. Não, eu não vou morrer, eu vou pegar um ticket e vou voltar para a casa do Pai. Eu não vou morrer. Porque o verdadeiro eu é Cristo. Cristo não pode morrer por duas vezes. Até porque Ele não morreu, quem morreu fui eu e você. Ele representou eu e você, porque a morte não pode matar o autor da vida. Jesus era o autor da vida. Aleluia! 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão Adão pecou, todos pecaram. Assim também todos serão. Aleluia! Irmãos, isso é o Evangelho. Eu vou dizer uma coisa para você, se você entender isso daqui, você nunca vai levantar um dia condenado. Não vai. Pastor, mas como assim? Não vai. Porque eu fui justificado e alguém que é declarado justo. Pastor, mas e agora? O que vamos fazer? Mas nós não temos... Eu vou repetir para você, o único que poderia obedecer e decidir obedecer e nunca errar era Adão. Quando Adão caiu, ninguém mais tinha. Quem é escravo do pecado, peca. Quem é prisioneiro do pecado, peca. Mas tem uma coisa, o versículo vai continuar, porque vai falar, coloca Romanos 5:12, coloca o 22. Está aqui, né? Coloca o 21. 21? Ah, você quer 1 Coríntios? Não, Romanos, desculpa, Romanos 12. Coloca o 20. Hello. Romanos 5, capítulo 20. Vai dar certo. Sobreveio para que aumentasse a ofensa. Mas onde superabundou? Próximo versículo. A fim de que como o pecado reinou pela... Como que o pecado se tornou rei? Pela autorização da morte. O pecado entrou no mundo por causa... A morte entrou por causa do pecado. Quando pecou, a morte reinou. Mas agora, quem está em Cristo nessa nova natureza? Diz assim, assim também reinasse-á para a vida mediante... Quem recebeu abundante graça e o dom da justiça reinará em... Espera aí, pastor, então agora, tudo que você falou, eu tenho motivo de viver pecando, de viver falando assim, porque parece que não tem um jeito. Agora eu te pergunto, você está em Adão ou você está em Cristo? Agora eu vou dizer para você uma coisa, se você está em Cristo, você tem a opção de pecar ou não pecar? Em Cristo. Porque agora, numa natureza, o homem não tinha o poder. Quando Adão pecou, fomos vendidos, fomos escravizados. Nós éramos da luz, fomos para as trevas. E quem está na treva, não adianta. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Vamos fazer o seguinte, pega uma mulher, hoje, que vai dar luz, tira ela desse mundo de pecado, tira ela de tudo isso mal, leva ela para um paraíso, essa mulher. E faz essa criança nascer no paraíso. Escuta o que eu estou falando. Nesse paraíso não tem pecado, só tem bondade, não tem maldade, só tem coisa. Essa criança que nascer, ela vai errar ou não? Vai errar? Por que ela vai errar? Por causa da natureza. Não tem como não errar. Então eu e você não tínhamos
formas de acertar, a não ser vindo o perfeito, o segundo homem. O primeiro homem, ele falhou, mas o segundo homem, ele veio do céu, e o segundo homem é o que me representa hoje. Então hoje é uma nova, o primeiro Adão pecou, o segundo Adão, o último Adão, porque não tem mais segundo, é o último. O último por quê? Porque ele eliminou uma raça inteira. Agora o segundo homem me representa. E esse segundo homem, quando eu aceito Jesus, entenda aqui, quando eu aceito Jesus, o que acontece? Eu passo de estar debaixo de Adão, e eu passo agora pela morte, eu nasço de novo para uma nova vida. O primeiro homem é a alma vivente, o segundo homem é um espírito vivente. Quando você aceita Jesus, o que acontece, pastor? A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele vem e se une ao seu espírito, porque aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito. Pastor, o que isso quer dizer? Irmãos, isso que quer dizer é que você recebeu abundante graça. Você recebeu o dom da... O que é abundante graça? Um favor imerecido. O que é isso? Era para mim, para você ter morrido naquela cruz. Isso é graça de Deus. Era para mim, para você pagar os nossos pecados. Tem uma coisa, o sangue de Jesus Cristo lida com os pecados, mas a inclusão nele lida com uma natureza. Ele morreu, eu morri, e a ressurreição dele lida com outra natureza. Quando ele ressuscitou, eu ressuscitei, e agora eu ressuscitei para uma nova vida. E essa vida que eu vivo agora, Paulo fala, eu não vivo segundo a carne. Sabe de uma coisa? Deus te deu poder agora. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você recebe o quê? A natureza divina dentro de você. Você recebeu agora o Espírito Santo. Pastor, o que isso quer dizer? E quem caminha no Espírito tem o livre-arbítrio agora. Eu vou dizer uma coisa, Adão não tem livre-arbítrio, porque a única coisa que uma mangueira faz é dar manga, e a única coisa que um pecador faz é pecar. Mas quem está em Cristo, Cristo me libertou, e foi para a liberdade que Cristo me libertou. E Paulo fala, não, agora dê lugar à carne, não volte a ser escravo. Peraí, pastor, então quer dizer que eu tenho poder? Sim, irmãos, eu não estou dizendo que você não vai pecar mais, escuta aqui, mas eu estou dizendo que você, muitas vezes da sua vida, você tem a decisão de dizer, eu não preciso pecar, porque eu tenho o poder de Deus dentro de mim. Hoje eu não tenho mais opção, hoje eu tenho a unção do Espírito Santo de Deus para não viver mais uma vida de pecado. Porque eu nasci de novo e eu nasci do alto. O primeiro homem é da terra, o primeiro homem é terreno, o primeiro homem anda com a mente natural. O segundo homem, a Bíblia fala, ele é do céu, ele é do alto, ele tem uma mente renovada, é a mente de Cristo. Irmãos, só tem uma coisa, Cristo não só simplesmente entrou na minha morte, me incluiu na morte dele, me deu autoridade, mas ele me levou à posição que ele está hoje. Aonde Cristo está? Aonde Cristo está? Assentado nas regiões celestiais, ao lado do Pai. Ele está à direita do Pai. Quando Cristo se assentou, eu me assentei junto com Ele, porque nós somos o corpo de Cristo. Isso é muito poderoso, irmão, porque uma questão é você entender quem você é hoje, quem te representa, porque quem você é vai determinar o que você faz. Eu sou uma nova criatura, eu estou em Cristo, eu tenho a unção de Deus, o poder do Espírito está na minha vida. Então sabe de uma coisa? Eu decido servir ao Senhor, eu decido vir à igreja, eu decido liderar, eu decido fazer isso, porque Deus me deu o poder da decisão agora. No segundo homem, nós temos o poder de decidir Jesus, e não tem outra decisão, irmãos, porque o próximo versículo nós vamos entrar na semana que vem. Paulo vai entrar com uma questão agora, então quer dizer que nós podemos viver no pecado? Paulo vai dizer, não tem como, porque uma natureza morre, uma outra nasce. Uma natureza de pecado morre, mas uma natureza santa, divina, nasce. Quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Só que isso parece muito bonito, isso é poderoso, irmãos. Isso me dá ousadia para viver acima de qualquer circunstância. Aonde você olha, que você está, determina o que você vai fazer. Se você... o louvor já pode subir já. Se você estiver em um prédio, e você estiver no segundo andar,
a sua visão é um pouco limitada. Mas quanto mais você sobe, mais a sua visão fica ampla. Se você está agora num prédio, no último andar, o que acontece? A sua visão fica muito ampla. Sabe o que nós estamos fazendo nesses dias aqui? Nós estamos ampliando a sua visão para você entender quem você é. E eu vou dizer uma coisa aqui, você não precisa, irmãos, eu vou dizer uma coisa, pastor, mas eu não senti nada nessa pregação. Eu prefiro que você não sinta nada, mas tenha a revelação do que você está recebendo aqui. Porque você não vive por sentimento, você vive pela fé. Eu não estou aqui para dizer para você um monte de coisa, eu quero que você creia quem você é, quem te representa, a autoridade que você tem. Porque sabe de uma coisa? Lá fora você não vai sentir arrepio, não vai sentir nada, mas quem está em Cristo e sabe que é de Cristo é uma nova criatura, ele vai andar como uma nova criatura e se compor como uma nova criatura, se comportar como uma nova criatura. Eu vou dizer uma coisa para você. Você tem poder para vencer o pecado. Você tem poder para vencer as tentações. A unção de Deus está sobre a sua vida. Agora eu vou te fazer uma coisa, eu não sei se todos aqui já estão em Cristo. Porque se você não decidiu por Jesus, a Bíblia é clara que Adão pecou e que todos pecaram. Por um ato de justiça, por um ato de obediência, por uma obediência de um só, todos se tornaram não justo. Um obedeceu, todos obedeceram. Quem que me representa? Então é a obediência, é a obediência, é a obediência de Cristo. Pastor, não é a minha obediência? Não, nunca foi sobre você. Até porque eu morri. Eu estou oculto em Cristo. Não vivo mais eu. Paulo diz, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. Eu posso até errar, mas o meu erro não determina quem eu sou. Quem eu creio que eu sou, determina o que eu faço. Muda a tua mente. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você vai experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus quando você entender quem você é em Deus. Uma nova criação. Uma nova criatura. Você não é um imigrante ilegal que está aqui nessa terra para ganhar dinheiro. Não, você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Só que você tem que se posicionar desse lugar e orar desse lugar. Quando você vai orar, tua oração, me perdoa que eu sou um miserável pecador. Não. Eu sou um lavado e comprado no sangue. Não, eu sou uma nova criatura. Estou assentado nas regiões celestiais. Eu tenho a mente de Cristo. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Cristo venceu o mundo, eu vou vencer, porque Ele me garante. Se Ele venceu, Ele pode dizer, eu te ajudo você a vencer. Mas a questão é, os meus olhos estão em quem? Quem me representa no momento da angústia, no momento da dor, no momento da dificuldade? Para quem que eu olho? Para quem que eu clamo? Para quem que eu peço? Nesses últimos dias, a Bíblia diz que a natureza está clamando. Para quê, pastor? Pela manifestação dos filhos que nasceram de novo. Não que nasceram de Adão, mas que nasceram em Cristo. Uma nova geração se levanta nesses últimos dias. Para quê? Com autoridade, irmãos, eu creio que Deus está levantando a igreja com autoridade. Mas a primeira coisa é você entender que você não é um miserável pecador, você é uma nova natureza, você é um novo homem em Cristo Jesus. Esse corpo vai voltar ao pó, então crucifica ele. A cruz também fala, assim como Cristo foi crucificado, eu preciso levar esse corpo ser crucificado todos os dias. Como assim, pastor? Renunciar a cada dia o meu eu dessa carne e dizer, Cristo vive em mim. Eu posso viver uma nova natureza, uma nova vida. Eu tenho a unção do Espírito. Eu não preciso ficar pecando, porque não faz parte mais da minha natureza. Eu não preciso mais querer comer aquelas coisas. Eu posso comer essa picanha gostosa que o Pai preparou para mim. É vida plena, vida abundante. Sabe por quê? Você pode viver dentro da igreja, sendo perdoado, sendo salvo, mas viver no Egito e não desfrutar de Canaã. O que é isso? Uma pessoa que vive no deserto, é viver na sequidão.
Ela não consegue desfrutar de Deus e das bênçãos de Deus. Por quê? Porque ela vive uma vida de pecado, ela vive uma vida de erro. E Deus vai permitir você fazer o que você quiser. Mas sabe o que Deus quer para você? É que você entre na terra prometida, que é Canaã, uma vida no Espírito, e viva no Espírito, e deixa o Espírito te governar, e deixa o Espírito governar a sua vida, a ponto que você não vai viver mais. Pastor, não é eu que quero, quem quer é o Cristo que vive em mim. E quanto mais Cristo se manifesta em mim, quanto mais a vida dele se manifesta, mais eu reflito a glória de Deus, mais ele aparece. E nesses dias você vai começar a revelar a glória do Pai, assim como Cristo veio em verdade. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de verdade e graça. Se coloca de pé nessa manhã. Eu quero que você declare agora, diga: Adão. Diga mais forte, diga: Adão, você não me representa mais. Eu tenho um novo representante. Diga: Jesus. Eu quero que você creia nisso. Diga: quando Cristo morreu, eu morri. E quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei para uma nova vida. Diga: para uma nova vida. Para uma nova vida. Deixa o Espírito Santo te governar. Deixa a vida de Deus se manifestar na tua vida. E você vai ver o que Deus vai fazer através da tua vida. É o tempo da glória de Deus ser manifestada através do Filho. É tempo de nós tomarmos posse daquilo que é de Deus. Existe uma geração clamando, mas existe uma geração de filhos que sabem quem são. Hoje você tem um poder, a autoridade de reconciliar muitos que estão perdidos, muitos que estão nas trevas, trazer para a luz. Traga para a luz aqueles que estão ignorantes. A verdade é que eu nasci em Cristo. Cristo me representa. A natureza do pecado foi crucificada. A natureza do pecado foi crucificada. Cristo levou todo o pecado no seu corpo. A natureza do pecado foi crucificado. E não vivo mais eu. O Santo vive em mim. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser
Existe uma geração que está morta para Deus. O morto não pode ouvir. O morto não sente. O morto não caminha. O morto, ele faz nada. A Bíblia diz que vai haver um dia que os mortos ouvirão a voz do Senhor. E aquele que ouvir a voz do Senhor reviverá. Existe uma geração que está morta para Deus. Ele não ouve Deus, não anda na direção de Deus, não faz a vontade de Deus. Por quê? Porque caminham nos seus próprios querer, na sua própria vontade, na sua própria direção. Porque estão mortos para Deus, e um morto não pode receber comando. O morto não pode sentir. Mas vai haver um dia que a palavra de Deus diz que esses mortos ouvirão. E quando ele ouvir, eles viverão. Como que eles viverão? Pelo ouvir da palavra. A única coisa que traz vida é a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E essa palavra é a palavra do evangelho que foi pregada aqui. De boas novas. Cristo é meu representante. Ele morreu por mim. Perdoa os meus pecados. Eu fui incluso na morte dele. Poder da cruz. Princípio da cruz. Mas também, quando ele ressuscitou, eu fui incluso nele. Ele ressuscitou, eu ressuscitei. Porque houve um dia que eu ouvi a voz dele, eu estava morto. E o meu espírito reviveu. E nesse momento o Espírito de Deus veio e entrou dentro de mim. E hoje eu posso viver uma nova vida. Hoje eu posso viver novidades de vida. Hoje eu posso viver para Ele. Eu não sei se tem alguém aqui nessa manhã que nunca decidiu pelo Senhor entregar sua vida. Eu vou dizer uma coisa: Jesus entregou a vida dele na morte, morrendo por mim, derramando o seu sangue, perdoando os meus pecados, ressuscitando, me fazendo uma nova natureza. Seu poder da cruz, obra da cruz e princípio da cruz. Mas o único pecado que não tem perdão, que isso, pastor? É não crer em Jesus. A incredulidade vai fazer uma pessoa ficar morta em seus delitos, e um morto vai morrer. Mas quando ele ouve a voz do Senhor, ele pode viver. Crê no Senhor Jesus. Aquele que crê e for batizado será salvo. Se você crer, você pode receber uma nova vida. Você pode sair de uma natureza adâmica caída e entrar numa nova natureza, o segundo homem, um espírito vivificante. O Espírito Santo pode entrar dentro de você e te fazer um novo homem, uma nova mulher, a partir de hoje. Se tem alguém aqui que não entregou sua vida, vou te fazer um convite. Você levantar suas mãos aqui agora. E esse ato que você levanta as suas mãos, você está dizendo: eu reconheço. Porque a primeira coisa, você tem que reconhecer que é pecador. E dizer: eu preciso de um Salvador. Alguém que venha me salvar, porque eu não consigo. Alguém que venha obedecer por mim, porque eu não consigo obedecer. Alguém que venha se entregar por mim, porque eu não consigo me entregar. Se você está aqui e quer entregar a sua vida, aquele que já entregou a sua vida por você, que é Jesus, é a sua oportunidade. Se todos já entregaram a vida, glória a Deus. Agora tem uma coisa para você que já entregou a sua vida. Você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando você errar, leva a tua mente cativa à obediência de Cristo. Pastor, o que é isso? Você vai errar. Quando eu errar, a Bíblia fala bem assim, eu vou encerrar aqui, 2 Coríntios 10, 4 a 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para o quê? Para destruir todo o pensamento, toda a fortaleza na mente, toda a seta do diabo que vem dizendo: você é um miserável, você é um pecador, olha o que você fez. E olha o que a palavra de Deus diz, anulando o sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que é o conhecimento de Deus? Adão pecou, eu me tornei pecador. Cristo obedeceu, eu me tornei justo.
É a obediência de Jesus, não é a minha obediência que me torna justo. Isso é o evangelho, mas isso é loucura. Isso não tem a ver com você, tem a ver com Ele. E Ele diz assim: levando cativa toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência. Não é a minha. Ele obedeceu tudo. A obediência é de Cristo. Cristo é perfeito, sou emai. Cristo é aceito, eu sou. Quando Cristo falou, Pai, o Pai ouve, então eu também, o Pai vai ouvir. Porque eu estou em Cristo, eu estou oculto em Cristo, eu sou uma nova criatura em Cristo, eu faço parte de Cristo. Não tem como tirar Cristo de mim. Se tirar Cristo de mim é tirar minha vida, porque não vivo eu, Cristo vive em mim. Então a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. Que isso é crer no Evangelho. Você crê nessa loucura? Então você vai operar nas obras que Cristo operou e obras maiores. Porque não há limite, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo Espírito que vive e habita dentro de você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, que fez Jesus caminhar sobre os mares, que fez Jesus curar os enfermos, é o mesmo Espírito. Igreja, chegou o momento de nós manifestarmos a glória de Deus. E eu quero orar com você aqui agora. Se você quer manifestar o poder e a glória e expressar quem Cristo é, levanta suas mãos comigo. Pastor, eu não estou sentindo. Não, você tem que crer. Porque o Evangelho é para quem crê. O Evangelho é para quem se apodera pela fé. Eu quero declarar com você, Pai, nessa manhã, diante dessa palavra que é a palavra do poder, da loucura do Evangelho, eu quero declarar aqui agora, Pai, que toda mente seja levada cativa à obediência de Cristo. Toda a barreira, todo o argumento, aquilo, Pai, que nos impede de ver quem nós somos, de entender quem nós somos dessa nova natureza, venha cair por terra. Pai, eu quero declarar olhos espirituais, porque o momento, Pai, que eu entendo quem eu sou, o momento que eu entendo a minha identidade em Cristo Jesus, eu me apodero de unção e de revelação. Pai, eu quero declarar aqui agora uma igreja que se levanta para desfazer as obras do diabo. O diabo não pode nos resistir. O diabo não pode nos parar. O diabo não pode, porque aonde chega a luz, a treva vai embora. E eu quero declarar como Jesus declarou: vós sois a luz do mundo. O mundo em trevas vai receber a luz que é a igreja. Você é contagiante, você é o sal da terra. Aonde você chega não tem como você se esconder. Vai contagiar, porque a autoridade de Deus está em você. Eu quero declarar agora essa unção de Deus sendo liberada sobre a sua vida agora. Esse poder, através dessa revelação, Pai, eu quero declarar agora que todos os olhos espirituais, Pai, sejam iluminados para conhecer Jesus. Cristo em nós é a esperança de vida. Te agradeço, Pai, que nós viemos viver essa nova vida em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor. Mais uma vez, declara isso, igreja. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Pai, obrigado, Pai, por tudo, pela obra da cruz, pelo sacrifício perfeito. Eu declaro, Pai, um dia pleno na Tua presença, que os Teus filhos vão desfrutar, Pai, dessa presença maravilhosa do Espírito Santo, a cada dia caminhando com Ele, vivendo com Ele em novidade de vida. Espírito Santo, leva a Tua igreja a um novo nível.
Eu declaro experiências novas acontecendo essa semana. Eu declaro pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu declaro, Pai querido, que essa semana o Senhor vai nos surpreender. Tudo aquilo que era para ser para mal, o Senhor vai transformar para bênção. Se o inimigo vier por um caminho por 7, ele vai correr. Nós podemos tudo nele, que nos fortalece. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou com amor eterno. E nada pode nos separar desse amor que está em Cristo Jesus. Te damos honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Declara um domingo de vitória, domingo abençoado. Você é aquilo que Deus diz que você é.